Olá, como vai você? Tudo bem? Eu sou o professor Cleuton Guimarães, fui membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, para honra minha, por 31 anos, aposentei-me em 2016 como Procurador de Justiça e aqui estou para abrir este curso que brilhantemente será levado pelo professor Douglas sobre o tema Direito de Infância e Juventude, justamente porque durante longo período na minha carreira e também na minha carreira acadêmica, os meus estudos foram voltados à questão do direito de infância, as suas repercussões, os seus princípios, etc. E é exatamente sobre isto que, introdutoriamente, eu gostaria de dialogar com os amigos, que me dão o prazer de estarem comigo nesta abertura do tema do direito de infância. É muito importante lembrar, quando falamos do direito de infância, que o direito de infância tem um conceito, ele é bem acabado, ele tem uma concepção construída nesses últimos 28 anos, de uma maneira sólida, e ele vai evoluindo ano a ano. Quando falamos em direito de infância, falamos naquele complexo de regras e princípios que tem por finalidade a organização e disciplina das relações de crianças e adolescentes com a família, com a sociedade, com o Estado, com vistas à garantia da sua proteção integral, ou seja, garantia do seu livre e harmônico desenvolvimento, ou desenvolvimento de sua personalidade. A ideia geral, central, que move, portanto, esse direito de infância, é a ideia de uma preocupação das instâncias responsáveis, tal como quer o Constituinte de 88, quanto à proteção integral da criança e do adolescente. Vale lembrar que esse direito de infância que nós conhecemos, este que vocês vão estudar, este baseado hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente, isto é, na Lei 8.069/90, é um direito de infância que teve berço na Constituição Federal, onde dois dispositivos centrais cuidam de estipular as suas balizas fundamentais, isto é, os artigos 227 e 228 da Constituição Federal. Quando você vai ao 227 da Constituição Federal, ali o Constituinte fez questão de grafar, deixar muito claro que compete à família, ao Estado e à sociedade zelarem pelo direito à vida, à saúde, à educação, à convivência familiar, à profissionalização e tantos outros da criança e do adolescente, e também a mantê-los sempre livres de qualquer violência ou de qualquer outra espécie de estigma social. O Constituinte de 88 foi o grande fundador, afinal, do direito de infância, ou melhor, o grande refundador do direito de infância no Brasil, que existia até ali, mas existia como direito do menor, existia numa outra concepção muito mais autoritária ou arbitrária, e bastante distinta daquele que foi daquela fase inaugurada pela Constituição de 88. Vale lembrar você que o Constituinte de 88, ao refundar o direito de infância, o fez sob a influência direta dos movimentos sociais pró-infância. Vale lembrar que os dispositivos por mim referidos, o 227 e o 228, foram, na verdade, concretizados na Constituição de 88 em razão da grande insistência e trabalho dos movimentos sociais, que queriam ver, de fato, um direito mais democrático e muito diferente daquele direito do menor vigorante até então. O Brasil conhece direito de infância, amigos e amigas, desde 1927. Um pouco antes disso também, desde o Império, havia regras, seja do direito português, etc., que cuidavam aqui de pequenos delitos, etc., praticados por jovens, etc. e tal. Mas o direito do menor entre nós começa a ser entabulado mesmo em 27 com o Código Melo Matos, que foi um juiz carioca que sistematizou regras esparsas e criou, por assim dizer, a primeira consolidação de leis do menor, dos menores, que foi alcunhada Código de Menores ou Código Melo Matos,
o primeiro. Na sequência vieram legislações de bem-estar do menor, muito ligadas ao espírito, por exemplo, ditatorial do regime militar que vigorou nos anos 60. E, afinal de contas, nós tivemos antes da Constituição de 88 o chamado Código de Menores de 1979, que era também um documento legislativo fundado numa visão autoritária da proteção do menor. A Constituição muda isto, por instâncias da influência dos movimentos sociais. Por que a Constituição muda isto, amigos e amigas? Porque ela traz para o cenário do direito brasileiro, ela insere no sistema jurídico brasileiro a doutrina da proteção integral, uma doutrina marcante, uma doutrina que cuida de, em primeiro lugar, reconhecer crianças e jovens como pessoas em formação. Uma doutrina que cuida de estabelecer que crianças e jovens, enquanto pessoas em formação, ostentam uma condição peculiar. Uma doutrina que também nos ajuda a reconhecer que, nessa condição peculiar, crianças e jovens carecem de uma assistência mais próxima da família, da sociedade e do Estado, para que se lhes permita o livre, harmônico e integral desenvolvimento de sua personalidade. Esse é o coração daquilo que nós chamamos doutrina da proteção integral. A doutrina da proteção integral é uma doutrina comprometida com a facilitação do desenvolvimento harmônico e integral dos elementos da personalidade. Quando eu falo em personalidade, aliás, você que é uma pessoa esclarecida, lida, estudada, sabe que nós estamos falando dos elementos materiais, isto é, físicos, psíquicos e intelectuais da pessoa humana. A proteção integral parte do pressuposto que toda criança, que todo jovem é dotado, ou qualquer criança ou qualquer jovem, seria dotado de inúmeras potencialidades e que caberia ao Estado, à família e à sociedade auxiliar diretamente no máximo desenvolvimento dessas suas potencialidades físicas, intelectuais, psíquicas, etc. E aí reside a proteção integral, a filosofia da proteção integral. E não pense você que a doutrina da proteção integral é uma invencionice, por exemplo, da esquerda brasileira, isto é uma grande bobagem. A proteção integral nasce em 1959, na primeira Carta de Direitos da Criança da ONU, no pós-guerra, nos anos dourados. É ali que a proteção integral é incrustada no primeiro documento normativo de valor amplo para todo o Ocidente, para todos os países signatários daquela convenção e coparticipantes da ONU. É ali que nasce a proteção integral. É claro que a proteção integral, o que ela promete? Ela promete no campo jurídico uma tutela e uma proteção a partir de dois fatores: a dignidade da criança, a dignidade do adolescente e os direitos fundamentais. Nesses dois alicerces, a proteção integral caminha. Primeiro, reconhecendo a criança e o jovem como pessoas, obviamente, dignas, portanto, a serem vistas como pessoas humanas e mais, como pessoas humanas em situação diferenciada, em condição peculiar, porque ainda em desenvolvimento e, portanto, carentes de um atendimento mais próximo, mais rente às suas particulares necessidades. De outro lado, também os direitos fundamentais. Não há como guarnecer a dignidade da criança sem estabelecer direitos fundamentais. Mas não direitos fundamentais quaisquer. Direitos fundamentais específicos, voltados à sua condição, necessários e indispensáveis. Por isso que a Constituição fala, no campo do 227, por exemplo, num direito fundamental à alimentação, num direito fundamental de brincar, num direito fundamental ao lazer, com toda a peculiaridade que isto traz, ou possa trazer.
Mas a ideia aqui, claro, é revelar a todos que a proteção integral tinha lá os seus alicerces postos na Carta de Direitos da Criança da ONU, de 1959, e dali ela foi trazida, né, para o texto constitucional, e os amigos já podem ver que com um grande atraso, né, muitas décadas depois. Mas ela está lá, a proteção integral, como, né, o elemento simbólico, aquele elemento estrutural do direito de infância. Dignidade, direitos fundamentais, igualdade, né? Portanto, cidadania da criança e do adolescente. Esta foi a ideia. E, obviamente, com isto, o Constituinte de 88, não é, impactado pela força dos movimentos sociais que o impeliram a tanto, não é, esse Constituinte, então, abandona uma doutrina anterior, que era a doutrina da situação irregular, aquela doutrina, não é, que se encontrava lá no Código de Menores de 79. Aquela doutrina, não é, que se dispunha a reconhecer a necessidade de tutela do menor, não é, em situação irregular, mas uma tutela arbitrária. Primeiro arbitrária porque essa doutrina era seletiva, a tutela apenas se dava no campo do menor em situação irregular. Você vai ao artigo 32, se a memória não me trai, do Código de 79, e ali você colhe que, segundo o legislador, estariam em situação irregular os menores pobres, sem recursos, e apenas por isso já eram considerados em situação irregular. Os menores que tinham dificuldade de ajustamento de conduta na família, na sociedade, já eram menores em situação irregular. E por aí vai. A doutrina da situação irregular, portanto, ela era, sob vários aspectos, uma doutrina repulsiva frente, ou se analisada em cotejo com os novos princípios, com os áreas do Estado Democrático de Direito, que, evidentemente, foi constituído pela nossa Constituição, embora já tão modificada, mas ela consagrou o Estado Democrático de Direito. A doutrina da situação irregular tinha nada a ver com isso. Tinha nada a ver com isso porque, primeiro, 2 pontos apenas eu vou destacar, sabendo que todos não têm tempo em demasia, nem nós, para alongarmos a nossa conversa, embora tenho certeza que todos vocês achassem interessante, né, esse diálogo mais aprofundado, mas isso fica para outra hora. Mas vale a pena dizer, não é, que a doutrina da situação irregular pecava, primeiro, por cuidar de uma proteção, não é, autoritária, arbitrária. O Estado protegia objetiva e efetivamente o menor em situação irregular, mas o protegia como objeto e de modo exclusivo. Qualquer problema, internação. Naquele momento não havia uma distinção entre internação e institucionalização assistencial de outra forma, não havia. A internação tanto era uma medida drástica, não é, do ponto de vista da prática do ato infracional, quanto era uma medida protetiva, por assim dizer. Mas o menor era objeto de uma tutela do Estado. Não é? Ser objeto é negar a sua condição de sujeito. Isso é muito ruim. Não é? Então, proteger, tutelar alguém como um objeto da sua tutela é agir arbitrariamente, né? É agir de uma forma autoritária. E isto é muito ruim. Né? Então, você pode tutelar alguém como objeto, como você tutela, por exemplo, o seu cachorrinho lá doméstico em casa. Né? É uma tutela, você tem o cachorrinho como objeto. Né? Você põe, come aqui, ó, tá aqui a sua comida, ó, toma banho. Né? Agora você vai passear, se ele quiser passear ou não, você tasca a coleira dele e faz ele passear. Ou seja, isso é tutelar alguém, não é, como objeto. Né? Você tutela, como você tutela os animais, como objeto da sua estima. Mas não é o caso, isso é arbitrário. Né? A tutela fica apenas na perspectiva do tutor, não daquele que está por receber a atenção. Né? Então você desconsidera a pessoa que carece da sua proteção para considerar apenas a figura, as intenções e os princípios do protetor. Por outro lado, né, amigos e amigas, o que se pode ver aqui é também um segundo ponto importante.
o fato da discriminação na proteção, porque só se discrimina, ou só se atendia, perdão, né, o menor em situação irregular. E como é que um menor poderia ser considerado em situação irregular? Quando algum direito dele já havia sido violado. O Estado aguardava esta violação para poder protegê-lo. Né? Quando ele já era pobre, miserável, e andava pelas ruas. Né? Quando sem educação ele se tornava uma figura de relações difíceis na família. E a proteção, sobretudo, era também arbitrária e discriminatória, porque era uma proteção apenas sobre ele, com desconsideração completa da família. É como se a família não existisse. Então, esses fatores, né, e eu destaquei apenas 2 grandes fatores negativos a respeito da doutrina da situação irregular, fizeram com que o Constituinte mudasse esse sistema. Então, nós temos hoje, né, a doutrina da proteção integral. E ela consagra novos princípios, né? Princípios muito relevantes, princípios que não podem ser desatendidos. E se eu pudesse dizer aos amigos, olha, quais princípios, né, nós teríamos como mais fundamentais, como aqueles de alicerce mais essencial à construção do microsistema estatutário, né, do microsistema de proteção ao direito de infância. Eu diria a todos que esses princípios seriam, né, em primeiro lugar, o princípio do respeito à condição peculiar e, em segundo lugar, o princípio da garantia da prioridade absoluta. Esses 2 fatores, 2 princípios que estão, aliás, incrustados no texto do artigo 227 da Constituição, assim como nos primeiros dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90. Esses 2 princípios são princípios vitais. O princípio do respeito à condição peculiar da criança e do adolescente é, digamos assim, uma ode, né? Uma melodia, né? Um hino em respeito à igualdade da criança, ao fator da igualdade. Você que já cansou-se de estudar o direito à igualdade e a igualdade como fenômeno jurídico, você já percebeu que igualdade só existe quando se oferece tratamento desigual aos desiguais. Então, o reconhecimento da condição peculiar é uma arma bastante relevante do sistema de proteção à infância, posto que, né, lá na base, né, o seu pressuposto é o reconhecimento da condição peculiar da criança, da condição peculiar do adolescente. Crianças e adolescentes vivem quadras da vida muito peculiares. A criança, há momentos em que, né, ela precisa de uma assistência quase cotidiana, presencial, da mãe ou de quem lhes faça às vezes, não? Sob pena até da morte, né? Porque é um instante grave da vida. E depois toda a sua formação intelectual. Não é à toa, meus amigos, né? E certamente o professor Douglas aqui sobre isto falará, né, que em 2016 nós tivemos, né, o estabelecimento de uma legislação, a Lei 13.257 de 16, que é uma lei que agora é alcunhada, né, Estatuto da Primeira Infância, né, que exige do Estado políticas públicas eficientes para crianças entre 0 e 6 anos, momento decisivo, né, da sua existência. Dê uma lida na Lei 13.257 de 16, veja lá, né, a influência que ela teve, inclusive, nas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal que autorizaram mães traficantes, né, a serem libertadas para o cuidado dos filhos nessa fase, nesta idade, inclusive, a influência que houve, né, por parte do Estatuto da Primeira Infância. Então, a criança tem peculiaridades. A condição peculiar do adolescente não é de menor importância. O adolescente está numa fase efervescente da vida, né, da afirmação de valores, de afirmação de si mesmo, né, as dificuldades que isso envolve, as grandes dúvidas, e aí a necessidade de cautela, né, o seu desenvolvimento sexual, humano, né, a sua passagem, né, da fase infantil para a fase adolescente e a sua rápida passagem da adolescência para a fase adulta são momentos perturbadores e que requisitam, portanto, também, né, com grande ênfase, uma proteção mais específica. Então, o primeiro princípio da condição peculiar, né, do reconhecimento, é o princípio fundamental. E, em segundo lugar, o princípio da garantia de prioridade absoluta. Um princípio que se encontra lá no campo, né, da própria Constituição, do artigo 227,
Quando o Constituinte diz compete à família, ao Estado, à sociedade, ele diz compete garantir, vírgula, com prioridade absoluta, né, os direitos da criança e do adolescente, que são os seguintes, e ele vai adiante. Prioridade absoluta significa que a tutela dos direitos da criança, né, tem prioridade frente a quaisquer outros. Né, frente a quaisquer outros. Um bom exemplo disto é um belíssimo acórdão que tem pelo menos uns 12 ou 13 anos do Supremo Tribunal Federal, cujo voto condutor foi do ministro aqui de São Paulo, o ministro Celso de Mello, ex-membro do Ministério Público de São Paulo, para nosso orgulho, né? O ministro Celso de Mello trata lá no Supremo Tribunal Federal de uma séria questão oriunda aqui do município de São Paulo, numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público e que visava obrigar o município, não é, a estabelecer creches em número suficiente para todas as crianças na faixa etária compatível aqui da capital. O Ministério Público venceu a demanda aqui no âmbito da comarca da capital, venceu no TJ e o município foi até o Supremo, né, com a velha explicação dos limites orçamentários, né, à base daquela argumentação do devo, não nego, pago quando puder, e dizendo que ele tinha todo o direito, enquanto município, de optar discricionariamente por direcionar os investimentos previstos no seu orçamento, né, para as questões que lhes parecessem mais urgentes aqui ou acolá. E o ministro Celso de Mello deu uma lição, né, na tentativa de se impor esta visão, né, uma visão retrógrada a respeito da prioridade absoluta, porque o ministro Celso de Mello diz, olha, o município nesta área não pode usar de discricionariedade, porque quem já elegeu o direito da criança como prioritário foi o Constituinte. E é óbvio que o poder público não pode promover essa escolha discricionária, porque ela já vem pré-estabelecida na Carta Constitucional. Então é esse direito de infância que o professor Douglas vai transmitir aos amigos. É o direito assentado nessas bases, esse direito que está em constante evolução. E eu terei também a honra e a possibilidade de participar de um pedacinho mais desse curso, além desta pequena palestra de abertura, por assim dizer, além dessa pequena aula de abertura. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse assunto, especialmente porque ele lhe será oferecido, na sua maior parte, pelo professor Douglas, que é um estudioso da matéria, meticuloso, cuidadoso. Isso vai lhe auxiliar definitivamente, né, no campo do concurso que você prestará. Fortíssimo abraço, muito obrigado e até a próxima.